palavra de Deus, ela foi escrita pelos discípulos, inspirada pelo Espírito Santo, né? Foi escrito naquela época da primeira igreja, no primeiro século, porém ela é uma palavra que ela servirá até o dia em que a igreja for arrebatada. Ela é a orientação da igreja, ela é o manual de vida da igreja, porque o Espírito Santo é quem vai nos mostrando, nos orientando pela palavra, para nos formar em nós o caráter de Jesus, né? A pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso nós precisamos entender que os ensinamentos bíblicos, eles são princípios de vida que, uma vez que praticados, eles são abençoadores. Nós só precisamos descobrir como fazer, porque muitas vezes o que nos falta é aquele detalhe, né, de conseguir compreender como atuar, como fazer, como praticar aquilo que aprendemos na palavra no nosso dia a dia, porque nós temos personalidades diferentes, nós temos vidas diferentes, histórias diferentes, né? Mas as coisas que estão ditadas pela palavra de Deus para nós, ela pode até sofrer uma adaptaçãozinha sua para o seu dia a dia, para a sua rotina, né? Mas ela é a mesma para todos nós. Então nós precisamos compreender e pedir. Se a palavra de Deus nos diz, Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Significa que o Senhor, Ele está pronto para te fazer entender as coisas que Ele deixou para você compreender através das Escrituras Sagradas. Mas como é que eu vou compreender, pastor? Pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. O pastor pode ficar aqui explicando o texto de Lucas 18 para vocês 3 horas, irmãos, esmiuçando cada palavra, fazendo a etimologia de cada palavra, a exegese de cada versículo, e vocês vão sair daqui e vão entender menos do que quando entraram. Porque se o Espírito Santo não vos revelar, irmãos, se o Espírito Santo não tratar com o vosso coração, a gente continua entrando e saindo dos ambientes religiosos, e a gente não sai de religiosidade. Por isso que nesta noite eu espero que você leve para a sua casa algo no qual você consiga buscar uma forma de praticar, amém? Capítulo 18 de Lucas diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola do que é a parábola? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus recolhidos, que a Ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador.
Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta é a tua palavra, Senhor, nos conduz por ela, pelo teu Espírito Santo, para que ela sirva ao seu propósito na vida desta igreja nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, duas parábolas Jesus propôs, as duas estão falando a respeito da oração, dada a importância da oração para a vida do cristão, para a vida da igreja, para a vida da família, para a vida particular e pessoal de cada um de nós. Por quê, irmãos? Porque a oração, ela é uma forma de nós ativarmos o sobrenatural de Deus sobre as questões da nossa vida. Quais questões, pastor? Todas elas. Não há uma única questão na sua vida que Deus não tenha interesse. Eu fico lembrando que Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, no paraíso, antes dele ser separado desse convívio, desse relacionamento com Adão e Eva, por causa do pecado, antes de Deus ser separado de Adão e Eva, Deus gostava de ir na viração do dia. Todos os dias ele ia lá para falar com Adão, para falar com Eva, para conversar com eles e dialogar com eles a respeito de todas as coisas sobre a criação. Por isso Deus mostra desde o início o seu interesse na nossa vida. Deus tem interesse na sua vida. Acho que muitas vezes a gente não é recíproco com relação à questão ao interesse de Deus, porque a gente tem alguns horários para Deus na nossa vida, né? A gente tem algumas áreas para Deus na nossa vida, a gente tem algumas regras, né, para a nossa vida com Deus, mas não é assim da parte de Deus. Deus está sempre pronto a nos ouvir, Deus está sempre pronto a estender a sua mão, Deus está sempre pronto a responder às orações. Tanto é que Jesus nos ensinando sobre a oração, ele propõe esta parábola do juiz iníquo. Aqui ele faz questão de usar a figura de um homem, no qual fica explícito no texto ali, esse homem não era piedoso, esse homem era um homem mau, esse homem era um homem perverso, injusto, iníquo, como fala o próprio tema da parábola. Era um homem iníquo, é um homem que não tem piedade, é um homem no qual os valores dele, eles estão alinhados em função da sua natureza egoísta e humana. Ele só vive em função das suas próprias necessidades. Ele só vive em função daquilo que lhe é agradável. Até julgar a causa da mulher que insistia com ele, até julgar a causa desta mulher, foi algo que ele fez porque ele entendeu que lhe seria conveniente. Porque a palavra de Deus nos diz que ele vai dizer assim: eu vou julgar a causa dessa mulher de uma vez por todas, porque essa mulher está me incomodando. Eu não quero que essa mulher me incomode mais, eu quero que essa mulher pare de me incomodar. Então até julgar a causa dela era uma questão para ele, para se saciar, para se suprir, para fazer dele um benefício para ele. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando há uma insistência, quando há uma insistência na busca de alguma coisa, irmãos, sempre haverá uma reação. E aqui Jesus pega este exemplo desta parábola para mostrar o poder da insistência, o poder da perseverança na oração, o quanto isto realmente traz resultado. Não, eu não sou um coach, eu não estou fazendo uma pregação motivacional, eu estou falando a palavra de Deus. E Jesus propôs esta parábola. Então esta parábola nos mostra que nós temos um caminho para ter respostas,
que existe um ensinamento de Jesus, no qual, se nós observarmos e praticarmos, nós iremos provar algumas outras bênçãos que já estão liberadas. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma palavra de Deus, liberada para nós, e ela é verdade, pode se transformar verdade a qualquer momento da sua vida, quando você começar a trilhar uma caminhada fundamentada naquilo que Jesus te ensinou. O problema, irmãos, é que as pessoas estão querendo ter respostas, mas fazendo as coisas da forma errada. Nós não podemos esperar, irmãos, respostas certas fazendo as coisas erradas. A palavra de Deus nos diz que não pode se esperar fruto bom de árvore ruim. Não pode esperar fruto ruim de árvore boa. Não tem como, irmãos. A questão é lógica e é princípio divino. Se a árvore é boa, ela dá fruto bom. E muitas vezes nós queremos esperar fruto bom de uma árvore que nós estamos plantando na nossa vida de oração ruim. A palavra de Deus nos diz que Jesus vai alertar os seus discípulos: sabe por que vocês não recebem o que vocês pedem? Porque primeiro vocês pedem mal, vocês pedem só para os seus prazeres. Depois, em alguns momentos, Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos e vai dizer: vocês não têm conseguido permanecer em oração comigo nem por uma hora, nem por uma única hora vocês conseguem orar comigo. E ele vai mais além. Ele vai chegar em um momento em que os discípulos vão para depois do seu segundo comissionamento, né? Eles vão para o segundo comissionamento, e depois disso acontece um episódio onde eles vão chegar em uma casa para expulsar um demônio, e eles não conseguem expulsar aquele demônio, e Jesus chega para eles e vai dizer para eles o seguinte: vocês não conseguiram expulsar esses demônios, porque vocês precisam, para expulsar esse demônio, de jejum e oração. Olha que interessante. Só que quando Jesus faz esse alerta e chama esta atenção deles, eles já tinham ido para duas experiências maravilhosas, os dois comissionamentos que Jesus os enviou para Jerusalém e para aos arredores de Jerusalém, para pregarem o Evangelho. E se vocês lerem lá em Lucas capítulo, se eu não me engano é Lucas capítulo 9, se vocês lerem em Mateus capítulo 13, capítulo 12, vocês vão ver, no capítulo 15 é o segundo comissionamento do livro de Mateus, vocês vão ver que eles voltam falando para Jesus: mestre, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós curamos cegos, nós curamos paralíticos, nós vimos muitos milagres. Mas é interessante isso, porque aqui eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus, de uma autoridade que havia lhe sido dado para fazer aquilo. Então eles saíram, eles estavam debaixo de uma cobertura espiritual para fazer aquilo. Então eles vão lá e o poder de Deus vem e atua na vida deles. Mas quando eles saem desse mover da ordem de Jesus e eles vão para a sua vida diária, para o seu dia a dia, então passou o primeiro comissionamento, passou o segundo comissionamento, aqueles discípulos já estavam acostumados, né? Porque Jesus ia lá e falava para eles: eu dou autoridade para vocês. Entre um comissionamento e outro, houve um outro momento maravilhoso desses discípulos com Jesus, que foi a multiplicação dos pães. Quando eles estão lá, diante daquela multidão de quase 12, 13 mil pessoas, e Jesus fala para os seus discípulos, eles chegam para Jesus e dizem: mestre, nós estamos com um problema, tudo é longe aqui, essas famílias já estão há muito tempo te ouvindo, manda que eles vão embora para as cidades aos redores comprar pão, para que eles possam se alimentar. E Jesus chama aqueles discípulos e dá autoridade mais uma vez a eles, e fala: não, deem vocês de comer a eles. E aí eles fazem uma busca ali no meio do povo, e só vão encontrar 5 pães e 2 peixes.
E aí Jesus vai abençoar aqueles pães, vai abençoar aqueles peixes, e os discípulos vão distribuir aquele alimento para aquela multidão, e o cesto nunca vai ficar vazio, sempre vai ter pão no cesto, sempre vai ter peixe no cesto, porque eles estão debaixo de uma ordem de Jesus. Mas quando eles vêm para a vida normal deles, quando eles passam, que eles vão para o dia a dia deles, aí eles começam a ter dificuldade. Aí eles entram numa casa, se manifesta um demônio, eles querem expulsar aquele demônio e passam vergonha. Por quê? Porque na verdade, muitas vezes nós nos acostumamos com o ambiente de glória de Deus, e nós acabamos desfrutando das coisas que acontecem no ambiente de glória de Deus, como é muitas vezes quando nós saímos juntos para evangelizar, quando nós fazemos as nossas casas de paz, quando nós estamos reunidos na igreja. Deus opera, Deus faz sinais, Deus faz maravilhas, Deus opera milagres. Mas quando nós saímos para a nossa vida normal, quando nós saímos para o nosso dia a dia normal, então aí nós somos fracos, aí nós somos frágeis, nós não temos força. Por isso que a igreja anda definhando, irmãos, porque nós não conseguimos entender um princípio divino que está aqui para nós: o poder da persistência, da insistência, o poder de permanecer firme, principalmente no que diz respeito à vida de oração. Qualquer coisa da sua vida que você colocar o seu coração para fazer, que você se empenhar para fazer, que você se dedicar para fazer, haverá um resultado, haverá uma resposta. A palavra de Deus nos diz que Deus manda a chuva sobre a terra, sobre todos, e o sol brilha para todos, porque a bênção do Senhor, ela vem sobre toda a criação. O Senhor não é só Deus dos crentes, o Senhor não é só Deus da Igreja do Brasil para Cristo, o Senhor é Deus de todos, no que diz respeito a cuidar de todos, a ser criador de todos, a ser Senhor de todos. É fato que alguns não o reconhecem como Senhor, e terão as suas consequências disso, mas o Senhor é Senhor de todos, e a bênção vem sobre todos, e todos que andarem dentro de princípios bíblicos irão ser abençoados. Eu nunca me esqueço, irmãos, no tempo em que eu caminhava com empresários, com homens de negócio, eu uma vez conheci um senhor. Ele era o dono da construtora, o Walter Prado. Ele era o dono da construtora que construiu o Allianz Arena, o estádio do Palmeiras. E eu o conheci num evento, estávamos juntos com o governador do estado, na época era o Geraldo Alckmin, e nós conhecemos ele, o W Torres, não era Walter Torres, não Prado, Walter Torres. Nós conhecemos ele. E eu nunca me esqueço que o vereador Carlos Bezerra estava junto comigo, nós estávamos juntos, e aí nós estávamos conversando com o Walter Torres sabia que o Carlos Bezerra era pastor, e aí começou a conversar com a gente, e eu nunca me esqueço, ele fala assim: eu sou um dizimista fiel. Ele falou assim: eu não frequento muito a igreja, mas eu sou um dizimista fiel. Ele falou assim: desde o primeiro dia em que eu recebi o meu salário, meu pai e minha mãe me ensinaram a honrar a Deus com as primícias dos meus ganhos, e eu aprendi isso, e ele desenvolveu isso na vida dele, desde a adolescência dele. E ele falou assim: e eu tenho sido fiel, eu busco honrar a Deus, eu temo a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O homem pode até não ser devoto a Deus, pode até não ter a sua fé confessa em Jesus, mas se ele sabe reconhecer quem é Deus, e sabe que ele é homem e que o Senhor é Deus,
é temor ao Senhor, é princípio de sabedoria, é porta de bênção. Por isso, irmãos, é muito importante. Parece que a igreja não anda entendendo alguns conceitos e alguns princípios bíblicos. Por isso que muitas vezes a igreja, servir ao Senhor, está se transformando num fardo muito pesado, muito carregado, numa cruz pesada demais. Por quê, irmãos? Porque não compreendem que, na verdade, quando nós começamos a entrar por um caminho de fazer a obra do Senhor com alegria, de fazer a obra do Senhor com esmero, com dedicação, com perseverança, a bênção de Deus sobre a nossa vida. E aqui Jesus está ensinando, ele vem e diz, esta viúva importunou. Agora pensa bem vocês, Jesus fala isso para eles, esse homem que não considera ninguém, que não reconhece nem Deus e nem a soberania de Deus, esse homem que é mau no seu coração, né? Se acha que esse homem, mesmo assim, ele atendeu por causa do quê? Por causa da insistência desta mulher, que era uma viúva que já desfrutava de algumas desconfianças. Viúva naquela época não tinha direito. A viúva naquela época, ela precisava pedir favor para todo mundo, para sobreviver. Se ela ainda tivesse a infelicidade de ela morrer, e o irmão do marido dela não quisesse trazer ela para dentro da família, ela ficava às mínguas, ela ficava dependendo de esmolas. Então ela já tinha uma situação difícil, e agora uma viúva estava diante de um juiz iníquo, querendo que a sua causa fosse julgada. E aí Jesus vai contar esta parábola e vai dizer que o juiz, mesmo sendo iníquo, mesmo sendo injusto, mesmo sendo um homem que não temia a Deus, um homem que não honrava a Deus com a sua vida, mesmo assim, por causa da insistência daquela mulher, ele respondeu à sua oração, ele respondeu ao seu pedido, ele respondeu. Então Jesus fala, por acaso vocês acham que o Pai de vocês, que ama vocês, o Pai de vocês, que quer ver o bem de vocês, o Pai de vocês que quer abençoar vocês, por um acaso, Ele não responderá às suas orações? Mas aí você pode estar perguntando, mas pastor, por que da insistência? Se Deus é bondoso, se Deus é misericordioso, se Deus é esse Pai tão maravilhoso que tu estás falando, por que temos que insistir? Por quê? Porque é na perseverança que nós descobrimos quem realmente nós somos. Não tem nada a ver com Deus. A insistência tem a ver com você. A insistência tem a ver com você. Sabe por quê, irmãos? Sabe quantas causas que você já colocou diante da presença do Senhor na sua vida? Centenas de milhares. Será que todas elas realmente eram causas boas? Eram causas justas? Agora, aquilo que realmente é necessidade, aquilo que realmente é algo que você precisa na sua vida, você vai insistir, você vai procurar ficar firme até receber. Infelizmente, irmãos, algumas coisas estão acontecendo ultimamente. As pessoas, elas não estão com paciência de esperar a resposta de Deus, e elas estão providenciando a sua própria resposta em muitas coisas. As pessoas estão olhando as causas, aí quando elas têm o insight, né? Quando surge a vontade de ter isso, de ter aquilo, ou quando vem a dificuldade, né? As pessoas começam empolgadas, mas aquela causa, muitas vezes, não é uma causa tão necessária, uma causa tão justa, ou é uma causa que você sabe que não tem talvez muito o que fazer, porque na verdade muitas vezes é uma causa que é resultado de um erro que você cometeu, é uma causa resultado de um pecado,
É uma causa resultado de alguma transgressão que você cometeu e que você vai ter que colher o fruto daquilo que você fez. Mas aí as pessoas não insistem, não persistem, porque elas avaliam de forma equivocada. E aí quando elas começam no primeiro momento, e elas começam com todo aquele ânimo, com toda aquela empolgação, orando por aquela causa, mas a maioria das causas, isso é uma questão que a gente já tem notado, irmãos, na vida da igreja principalmente, a maioria das causas que a igreja coloca diante do Senhor, geralmente não passam de uma oração. Só tem força para uma oração. As pessoas às vezes chegam aqui no altar de Deus e falam: eu estou precisando da bênção de Deus, eu preciso tanto, Deus precisa mudar essa causa, isso está difícil demais para mim. Aí vem aqui, às vezes as pessoas não querem nem orar. Pastor, ora por mim, pastor, porque eu estou ruim, está difícil demais. As pessoas não querem nem orar, as pessoas só querem que o pastor ore, só querem que os irmãos orem. Tem um monte de gente que vira e mexe, está mandando nos grupos, fazendo pedido de oração, fazendo pedido de oração. Aí se você chegar para a pessoa e perguntar: quantas vezes você orou por essa causa? A pessoa vai falar assim: eu orei. Quanto tempo? Eu fiz uma oração lá. Irmãos, se a causa é justa, se a causa é honesta, se a causa é verdadeira, se a causa é digna, gaste tempo orando por esta causa. Cerque esta causa. Escreva no papel esta causa. Olhe tudo que envolve essa causa. Todas as pessoas envolvidas nesta causa. E comece a orar insistentemente sobre aquilo. Coloque diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu só irei parar quando duas coisas acontecer: ou quando tu me responderes esta oração, ou quando tu trouxeres paz ao meu coração a respeito desta causa. Mas irmãos, nós estamos abandonando as nossas causas à revelia. Elas estão ficando de qualquer jeito. E sabe o que acontece? A gente não tem motivação, força para insistir na oração nas nossas causas. E aí o que acontece? Geralmente nós acabamos usando das soluções humanas, da nossa condição humana, para resolver as nossas causas. É por isso que temos errado muito. É por isso que estamos gastando muito dinheiro bom em coisa ruim. É por isso que há no meio de nós muitos doentes e muitos enfermos e muitos que estão morrendo. Porque as nossas causas, irmãos, estão só conseguindo encontrar as nossas soluções. Porque olha como Jesus termina o ensinamento do juiz iníquo. Que coisa tremenda. No versículo 8 do capítulo 18 de Lucas: digo-vos que depressa Deus lhe fará justiça. E o depressa aqui não quer dizer que Deus você vai começar a orar e rapidinho Deus vai fazer a resposta. Não, o depressa aqui significa, em outras traduções e no original, a palavra depressa aqui significa efetividade, significa aquela condição de uma solução boa, de uma solução que realmente vai resolver a causa. Quando Jesus vier, quando o Senhor vier sobre a causa, quando o Senhor determinar a resposta sobre a sua causa, Ele virá para resolver, Ele virá para dar a resposta, Ele virá para solucionar o problema, Ele virá para julgar a sua causa. É isso que significa o depressa aqui. E o Senhor, Ele é poderoso para responder a sua oração dentro daquilo que Ele resolver como sua vontade. Mas olha como ele termina o versículo 8. Ele diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura
fé na terra? Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, será que Jesus vai ao longo da história, quando tiver nesses tempos que virão, tempos difíceis, porque ele mesmo, Jesus, vai dizer, né, que nós vamos ter tempos em que o amor de muitos vão se esfriar, ele vai dizer que a perversidade vai aumentar, né? Ele vai dizer que o homem vai ficar ruim, que a situação vai ficar cada vez mais difícil, e aí ele vai dizer que o amor de muitos vai se esfriar. Ele está dizendo aqui, irmãos, que justamente, será que quando ele vier, ele vai encontrar alguém orando por alguma coisa? Jesus vai encontrar numa igreja realmente buscando a Ele, interessada em colocá-lo para participar da sua vida diária, do seu trabalho, dos seus problemas diários. A gente olha para a igreja hoje, irmãos, o quão difícil é fazer uma igreja orar, o quão difícil é fazer uma igreja desejar a vida de oração. E as pessoas acham que nós estamos insistindo numa liturgia. As pessoas acham que o pastor está insistindo nas pessoas virem orar porque é uma religiosidade, é um ato religioso orar. Rezar é um ato religioso, orar não. Orar é um ato de intimidade com Deus. A oração é um ato de intimidade com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai. Mas aí Jesus vai dizer, olha, será, pensando na mulher insistente, na viúva insistente, Jesus vai dizer, será que quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? Ele achará pessoas acreditando que Jesus pode mudar esta situação na sua vida? Porque quando você faz o que você está fazendo, que você fala assim, que legal, essa semana eu posso ganhar um aumento no meu emprego, eu vou orar sobre isso. Senhor, muito obrigado, Senhor, abre essa porta para mim, Senhor meu Deus, usa lá a mente, mexe a mente do meu patrão, que eu possa receber esse aumento, Pai, em nome de Jesus, amém. Nunca mais você ora sobre aquilo. Esqueceu, acabou. Aí você vai embora para o teu dia a dia, corre sua vida, você nunca mais lembra daquilo. Se tu não ganhar o aumento, se tu ganhar o aumento, não faz nem diferença. Mas se você começar a falar, puxa, alguém chegar e soprar no seu ouvido, olha, eu não sei, que eu vou te falar fulano um negócio aí, mas é que eu ouvi aí um zum, tá? Não sei nem se é verdade, tá? Fiquei sabendo aí que parece que o patrão vai dar um aumento para nós aí. Aí você vai lá e dobra o seu joelho e começa. Senhor, Tu sabes como eu preciso desse aumento. Tu sabes, Pai, que cada mês está cada vez mais difícil. Esse mês, Senhor, aumentou o preço do leite, aumentou a gasolina. Senhor, está tudo tão difícil. Eu e meu marido, eu e minha esposa, temos trabalhado tanto, Senhor, há tanto tempo não temos conseguido, Senhor, nem juntar um dinheirinho. O nosso sonho daquela viagem, Senhor, tem ficado cada vez mais distante. Nós temos o projeto, Senhor, da nossa casa própria, de trocar o nosso carro. Senhor, esse aumento salarial, Senhor, seria, Senhor, uma bênção para a nossa vida nesse momento, iria atender as nossas necessidades, iria vir numa hora tão boa para nós, Senhor. Toca no coração, Senhor, desta direção, desta empresa, toca no coração deles. Tu és o Deus que muda os corações, Tu és o Deus que governa todas as coisas. Senhor, toca, Senhor meu Deus, nesta causa. Senhor, eu abro meu coração, Senhor, e coloco diante de Ti, Senhor, o desejo, Senhor, que gerou no meu coração de receber esse aumento, Pai. Eu sei, Senhor, que pode ser só um zum lá de corredor mesmo dos funcionários, mas eu sei que esse zum pode ter sido gerado, Senhor, por um anjo Teu naquele lugar, e hoje Tu estás provendo, Senhor, esse aumento salarial para a minha vida, Pai, em nome
de Jesus. Você faz isso na segunda-feira, na terça-feira você volta. Senhor, hoje eu não ouvi mais nada sobre aumento, Senhor. Senhor meu Deus, se isto é verdade, dá-me um sinal, Senhor. Mostra-me, Senhor, ou me dá coragem de ir falar com o meu patrão. Dá um sinal para que eu possa entender que é isso que tu queres. Na quarta-feira você volta lá. Senhor, mas alguém comentou alguma coisa sobre esse aumento. Eu continuo te pedindo, Senhor. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos que, Senhor, tu venha nos abençoar financeiramente. Nós precisamos, Senhor. Mas será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Ele achará na igreja homens e mulheres que ainda acreditam que Deus pode mudar toda e qualquer situação? Que Deus é poderoso para dar ordem, até mesmo sobre a morte, sobre o câncer. Deus é poderoso para repreender os intentos do inferno, as ciladas de Satanás. Será que Deus irá encontrar uma igreja que ainda acredita nisso? Porque a igreja que acredita nisso, irmãos, não fica esperando só palavras motivacionais, não fica esperando só boas pregações. A igreja que acredita nisso, dobra o seu joelho e ora, porque sabe que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. E ele completa, contando uma segunda parábola, que aí é tão interessante essa segunda parábola, porque ele fala do fariseu e do publicano, dois homens que constantemente iam ao templo orar. E aí ele vai tratar a respeito das motivações pelas quais nós estamos buscando ao Senhor. O fariseu faz aquela oração, arrogante, aquela oração que faz com que parece que Deus está devendo sempre alguma coisa para ele. Faz com uma oração que parece que aquele homem, na verdade, está dando uma ordem para Deus. Tem pessoas que só sabem orar desta forma. Tem pessoas que só sabem se relacionar com Deus desta forma. Como se Deus tivesse uma obrigação em responder. Mas nós precisamos entender que o que Deus quer na oração é compreender que nós sabemos com quem nós estamos falando. Como é que tem sido a nossa oração? Nós estamos orando como quem reconhece a grandeza, a soberania, a glória e a majestade de Deus? Estamos orando como quem sabe quão miseráveis somos, quão pecadores somos, como homens e mulheres arrependidos todos os dias dos nossos pecados? Ou nós estamos achando porque dizimamos, porque viemos ao culto, porque cumprimos com as nossas obrigações sociais, nós estamos achando que por conta disso temos algum direito diante de Deus? A palavra diz que o publicano saiu da presença do Senhor justificado. Olha que coisa tremenda. O que é essa parábola, irmãos? É uma palavra de Jesus dizendo que muitas pessoas que estão orando, que estão vivendo na igreja, estão vivendo uma vida com Jesus, elas não conseguem reconhecer o que realmente Jesus fez por elas. Não conseguem reconhecer o poder e a autoridade de Jesus. Não conseguem realmente perceber e vivenciar a experiência da grandeza de Deus. É por isso, irmãos, que nunca essas pessoas cedem
ao mover do Espírito Santo. Nunca essas pessoas conseguem quebrar os seus protocolos. Elas nunca conseguem ir mais fundo, ir além. Sempre a sua limitação vai ser o seu cansaço, sempre a sua limitação vai ser as suas regras, a sua limitação sempre vai ser a sua forma de cultuar, a sua forma de fazer as coisas. É isso que é assim que tem que ser. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão, na verdade, no seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus, reconhecendo quem é a pessoa de Deus. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo que o publicano voltou para casa justificado. O que ele está falando? Sobre a justificação que Jesus, só Jesus, pode fazer para o homem, pelo homem, através do seu sacrifício, através da sua vida. Porque diante do diabo você não é nada. Diante do diabo você não tem autoridade alguma. Não adianta você falar, essa semana eu vou orar e querer guerrear e ficar repreendendo, amarrando o diabo, passando filme plástico no diabo, colocando o diabo numa caixa, fazendo o diabo a quatro, né? Literalmente falando. Não adianta, se não lhe for a autoridade de Jesus. Agora, se Jesus te der a autoridade, você abre a tua boca com uma única palavra e o diabo é repreendido, porque há justificação ao poder e à autoridade de Jesus sobre a sua vida. E aí você desce, você sai da presença do Senhor. Cada vez que você persiste numa causa, cada vez que você insiste numa causa, você sai da presença do Senhor justificado. E sabe o que significa isso? Sair da presença do Senhor justificado? Pode subir, Marquinhos. Significa que quando você insiste numa causa, quando você reconhece a grandeza de Deus, quando você começa a colocar o seu culto em ordem, quando você começa a colocar a sua prática devocional em ordem, significa que cada vez que você entra na presença de Deus, o diabo treme. O inferno começa a sacudir. O inferno começa a falar, ixi, já vem de novo esse irmão para a presença de Deus. Caramba, já vamos perder mais um terreninho aqui. Já vamos perder mais uma batalha ali. O Senhor está começando. O Senhor sempre ouve esses caras. Esse cara, ele entra na presença de Deus, de Jesus, ele insiste, ele chora, ele se arrepende na presença de Jesus, ele sabe que ele é um miserável pecador. Eu tento até ajudar ele a ficar um pouquinho mais egoísta, a ficar um pouquinho mais altivo, mas não dá. Ele chega na presença de Jesus, ele se humilha na presença de Jesus, e o coração do Pai se derrete para ele, aleluia. O coração do Pai se abre para ele, e sempre que ele vem com uma causa diante do Pai, o Pai responde, o Pai atende. A palavra de Deus nos diz que é prazer de Deus responder às nossas orações, que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor está sempre atento no seu trono. E quando muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, orando por uma questão de perdão de pecado, de arrependimento pelos nossos pecados, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo está à destra de Deus o Pai, intercedendo por nós, sendo nosso advogado, para que as nossas causas sejam por Ele julgadas e sejamos assim justificados. Aleluia. Insista, irmãos, saia desta prática mundana de ser superficial com Deus, de ser superficial com as coisas espirituais. Comece a colocar a importância
na sua vida de chamar Jesus para gerenciar os seus processos, as suas questões, as suas causas. Eu vivi isso, irmãos, esta semana. Eu cheguei dias aqui para orar, irmãos, que eu não consegui orar. Eu cheguei aqui 7 horas da manhã, e eu dobrei o meu joelho aqui nessa frente, irmãos, e comecei a tentar orar. E daqui a pouco a oração fica confusa, fica dislexa, fica alguma coisa qualquer que pareça menos oração. Mas daqui a pouco eu parei e falei: que isso? Espírito Santo, ora por mim, minha cabeça está divagando, eu não estou conseguindo abrir a minha boca com coerência para falar contigo, Senhor, a respeito das causas que eu tenho que colocar na tua presença. Mas eu peço, Espírito Santo, me ajuda, porque esse tempo é teu, eu estou na tua presença, eu não quero sair da tua presença sem saber que fui ouvido. É necessário que haja perseverança, que haja insistência, e você começará a ver Deus atuando na sua vida. Você verá começar as respostas de Deus começar a vir, irmãos. E quando nós vamos começando a crescer nesse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, quando nós vamos começando a ser aqueles que são perseverantes em colocar Deus como realmente o Senhor de todas as coisas na nossa vida, irmãos, a vida começa a mudar. Os homens que antes não conseguiam orar nenhuma hora com Jesus, agora depois que vem o Espírito Santo sobre a vida deles, eles são homens de oração, eles são homens entregues a uma vida devocional com Jesus, com Deus. E quando eles saem, a palavra de Deus nos diz que eles iam ao templo 3 vezes por dia para orar, e eles iam com intensidade, eles iam com o coração, e isso muda a história deles, porque quando nós viemos para a igreja sem saber o que vamos fazer aqui, sem intenção no nosso coração de realmente compartilhar das coisas espirituais, a gente vem para a igreja e é um ir e vir que não adianta nada na nossa vida. Mas quando nós vamos com a intenção de realmente buscar ao Senhor, de fazer diferença em nossa vida a partir do nosso relacionamento com Deus, se na frente do templo tem um paralítico, tem um aleijado, nós vamos chegar lá e vamos dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo para te dar. Poder do céu sobre as nossas vidas. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos dê graça para melhorarmos a nossa vida de intimidade com Jesus, para que nós possamos começar a ver novos tempos em todas as áreas das nossas vidas. E como igreja, irmãos, eu quero conclamar vocês a orar. A partir de segunda-feira que vem, nós vamos ter um movimento de oração nesta igreja, irmãos, por salvação de almas, irmãos. Jesus não vai enviar pessoas para serem salvos a esta igreja, irmãos, se nós não estivermos revestidos do poder que vem do alto, se nós não estivermos prontos, irmãos. Esses dias, quando Deus me deu a direção para este trabalho, irmãos, Deus falou muito forte ao meu coração: nós não estamos prontos, nós temos muitas coisas para serem tratadas, irmãos, nós temos muitas coisas para serem cuidadas, nós temos muitas coisas para serem arrancadas de dentro de nós. Quero conclamar todos vocês, ministério de louvor, diaconato da igreja, obreiros desta igreja, irmãos e irmãs, membros desta igreja, se programem para orar pelo menos 2, 3, se não os 5 dias da semana que vem. Vamos estar juntos aqui em um clamor, em uma busca ao Senhor. Quem puder jejuar, marque os seus dias de jejum, marque os seus dias de consagração, para que nós possamos começar, irmãos, ver respostas de Deus para a vida da igreja, e que o Senhor possa olhar todas as suas causas. Nós vamos ter tempos preciosos de oração aqui, irmãos, tempos nos quais nós vamos
nos derramar na presença de Jesus. Vamos apresentar as nossas questões e as nossas causas diante do Senhor, irmãos, e vamos persistir na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te ajude a melhorar, que você, a partir de hoje, comece a praticar a insistência, a persistência, mas da forma certa, entrando na presença de Deus com humildade, reconhecendo a grandeza de Deus, sabendo que Deus não te deve nada, Deus não deve nada para você. Mas eu dizimo. Não, isso não dá legalidade nenhuma para você diante de Deus. Eu sou um ofertante fiel. Isso não quer dizer nada. O que muda o coração de Deus é o seu coração derramado na presença dEle. É o seu reconhecimento da grandeza dEle e a sua humildade na presença de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que temos uma longa caminhada pela frente, mas queremos te pedir, nos fortalece, nos dá força para persistirmos, nos dá força para insistirmos, nos dá força para perseverarmos, Pai, porque, Senhor meu Deus, é no caminho da perseverança, Pai, que há a bênção. Senhor, nos ajuda a não sermos daqueles que desistem, não ser daqueles que se acovardam, e principalmente não ser daqueles que olham para trás, mas que nós possamos ser, Senhor meu Deus, fortalecidos na força do Teu poder, Senhor, para ficarmos firmes, Senhor, e sabermos que do alto virá o socorro, se permanecermos firmes na Tua presença, em humildade diante de Ti, Senhor. Sabemos que os céus não se calará, os céus não se fechará, mas o céu se abrirá sobre as nossas cabeças, e a bênção do Senhor virá sobre nós, será derramada, Senhor, sobre as diversas causas que têm hoje nos assolado, nos amargurado, nos entristecido. Se não for assim, Senhor, Tu não haveria nos dado a Tua palavra, dando-nos, Senhor, a liberdade de lançarmos sobre Ti todas as nossas ansiedades. Tu não irias, Senhor, dar-nos a Tua palavra através de Jesus, dizendo que Tu sabes de tudo que nós precisamos, que Tu és conhecedor de todas as nossas necessidades. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço, que o Teu Espírito Santo possa dar força a esta igreja, para persistir no que é bom, persistir no que é certo, persistir no que realmente faz diferença, Senhor, diante da Tua presença, porque não há outra necessidade nesta igreja, senão, Senhor meu Deus, o do domínio, o da manifestação, Senhor, o do derramar do Teu Espírito Santo na vida desta igreja, o da manifestação do Teu Espírito Santo na vida desta igreja. Aqueles homens que ficaram debaixo da Tua autoridade e permaneceram no templo em Jerusalém, Senhor, eles receberam, Senhor, o Espírito Santo com poder, Senhor, e grande glória naquele dia. Senhor, estes dias, Senhor, se repitam na vida desta igreja, Senhor, que esses dias aconteçam de novo. Faz outra vez, Senhor, faz outra vez aqui neste lugar, faz outra vez com as nossas vidas, Pai, faz outra vez neste tempo, nesta geração, Pai, nesta igreja, para que todos saibam que o Senhor é Deus na vida desta igreja e não há outro além de Ti, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, Pai, que nós possamos desfrutar de uma semana abençoada, de uma semana de altares consertados, altares que vão ser erigidos na Tua presença, Senhor, com perseverança e insistência, Senhor. Pai, que ainda esta semana possa haver respostas de orações, Pai, que ainda esta semana possa haver salvação de almas, Pai, que ainda esta semana possa haver cura de enfermos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós iremos orar esta semana,
Nós iremos orar a semana que vem, Senhor, porque nós queremos ver do alto a manifestação do Teu poder para a única e exclusiva glória do Teu nome. Sê conosco todos os dias desta semana, no nosso entrar e no nosso sair, Senhor meu Deus, no nosso deitar e no nosso levantar. Que a Tua boa mão se estenda, Senhor, para nos conduzir em todos os caminhos, em todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua semana. Que o Senhor Jesus possa dar das bênçãos do alto sobre a sua vida nesta semana. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos desde agora para sempre. Amém. Igreja amada de Jesus Cristo, juntos em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança. Dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, uma boa semana.